Boa noite, queridos irmãos. Vamos dar início ao nosso bate-papo. Vou convidar o reverendo Sérgio para entrar. Acompanhe conosco aí o nosso bate-papo esta noite sobre evangelização nesses tempos de pandemia. Será uma alegria muito grande para nós. Os irmãos estão me ouvindo? Está saindo som? Olá, reverendo. Tudo bom, Tudo reverendo? bem? Como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Aqui também, tudo Reverendo, certo. tudo certo? Família, Tudo tudo certo. bem? Todos bem, graças a Deus, tudo certinho. Então tá Todos bom, graças aqui a Deus. preservados, né, guardados, todos em casa, todos nós, né? Graças a Deus, aqui também estamos igualmente guardados. O Senhor tem preservado a nossa vida, os irmãos da igreja também. Nós estamos alegres aí por poder participar desse momento aí, falar desse tema tão importante. E a proposta hoje, reverendo, é falar sobre evangelização nesses tempos de pandemia, né? Evangelização é necessário sempre, nós sabemos disso, mas estão surgindo várias questões no nosso período. Alguns pastores não estão tão acostumados a trabalhar com a internet e muitos estão se despertando para isso. E o propósito é conversar sobre esse tempo presente, como que nós podemos aproveitar bem tudo que está acontecendo, usando a internet e tudo mais, mas não somente agora, né? Continuar a trabalhar e melhorar esse trabalho. O propósito é, então, falar sobre isso. Então, para aqueles que estão conosco esta noite, nós vamos falar sobre evangelização nesses tempos de pandemia. Nós estamos esta noite aí com o reverendo Sérgio Lima. Eu vou pedir para ele se apresentar, provavelmente a maioria dos irmãos já conhece, mas vou pedir para ele falar um pouco sobre o seu ministério, sobre o seu envolvimento com missões, evangelização, sobre o seu trabalho como professor também. E depois nós vamos falar um pouco sobre o tema aí, tentando compreender mais um pouco da necessidade e como nós podemos fazer isso de uma melhor maneira neste período. Reverendo? Ótimo. Bom, reverendo Rubens, primeiro agradecer pelo convite para conversarmos aqui sobre esse tema que eu também acho que é muito importante, evangelização em tempos como este. E dizer que eu venho da missão, fui chamado à fé em meio à missão, e desde muito cedo, então, lá nos anos 90, assim que fui convertido, quando cheguei à igreja, a igreja era uma igreja em um campo missionário. Então, dali para frente foi caminhar, Deus foi proporcionando que eu viesse do seminário. Primeiro fiz o Instituto Bíblico no Paraná, depois vim para São Paulo, e aqui já, enquanto seminarista, já fui desafiado a trabalhar com igreja, né, com mocidades, na Igreja Presbiteriana de Vila Mariana, e também como seminarista ainda, a fazer missão no bairro Morumbi, quando demos início à Igreja Presbiteriana do bairro Morumbi, então vem de longe isso, né? E depois voltei para o Sul, fui trabalhar com missões na cidade de Guarapuava, pastoreei 8 anos lá, pastoreando a igreja, né, local, e também plantando igrejas. Pastoreei a igreja, 2 igrejas, na verdade, né? Cristo Rei e a Igreja Central, por esses 8 anos. E depois fui para Porto Alegre, trabalhar com revitalização, lá no Rio Grande do Sul, fazendo missão também, né? Revitalizando e fazendo missão no estado do Rio Grande do Sul. A IPB planta aproximadamente 20 igrejas no Rio Grande do Sul. Então é isso. Aí vim para São Paulo em 2013, enquanto isso, estudando, fiz Andrew Jumper, mestrado em divindade, né, MDiv, missões urbanas, minha ênfase. Fui trabalhar com a Igreja de Santo Amaro, depois fui dar aula no JMC, lá que nos conhecemos, desde 2013 até agora. Leciono disciplinas de missão, né, evangelização, missão, plantação de igreja, teologia de missões. E Deus me permitiu, depois de 7 anos de pastoreio na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, trabalhar com uma igreja presbiteriana da Lapa, onde
nosso professor pastoreia ainda, né, por tanto tempo, o reverendo Jorge Canelhas, a quem eu sempre devoto grande honra e gratidão. Então, estou lá trabalhando com o conselho, um conselho muito ativo, disposto, preocupado com missões, inclusive, né? Então, estamos dando esse passo agora. Enquanto isso, continuamos os estudos. Fiz um outro mestrado em Ciências da Religião, com ênfase em missões, quando escrevi o livro Jonathan Edwards, Missões para a Glória de Deus. E agora no doutorado, estamos quase terminando, reverendo, mais esse doutorado. E continuar a fazer isso, né? Fazer missões, trabalhar com a mocidade da nossa igreja, que é uma mocidade sempre muito forte, com muita condição, e convivendo com irmãos queridos como você. Muito bom, reverendo. Eu estava lembrando, o senhor falou aqui do seminário, né, quando o senhor veio para o seminário em 2013, mas na verdade nós tivemos um encontro um pouco antes, lá no Sul também, que eu participei daquele trabalho. Isso, Despertando Vocações. Foi o primeiro trabalho que eu me envolvi assim, com missões. Tinha muita gente ali envolvida ali, e nós tivemos um contato ali, mas tinha bastante gente. E aí logo o senhor veio para o JMC e a gente teve esse contato aí, né, com aluno, professor. E é uma alegria muito grande para mim poder estar agora com o senhor, agora eu também como pastor, depois de aprender bastante aí com vários mestres. E essa área é uma área que eu me interesso bastante, uma área que eu desejo estudar e trabalhar bastante nessa área, que creio que é fundamental para o desenvolvimento da igreja. E por isso também a escolha do tema para conversarmos esta noite, né? Então a primeira coisa, reverendo, que eu gostaria de perguntar para o senhor, pensando no tema, o que nós entendemos como evangelização? Para ficar bem claro, o que nós entendemos como evangelização reformada, e como nós podemos aplicá-la, né, nos dias de hoje? Ótimo. Talvez eu poderia dar uma definição, que é o nome do blog, inclusive, João Calvino Brasil, né? Calvino, um dia, falando sobre 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6, Calvino disse assim: quando vemos homens destruindo-se, não tendo Deus sido tão gracioso para juntá-los a nós pela fé, a fé no Evangelho, devemos apiedar-nos deles e esforçar-nos para trazê-los ao caminho reto. A noção de evangelização mais clara é: Deus criou a existência, o homem pecou, e o homem não dá mais a glória a Deus, o homem não vive mais em paz com seu semelhante, e o homem não vive mais com a natureza, com a existência. Então o homem, ele se desgarrou de quase tudo, e ele fica fechado, se protegendo de tudo. E ele se protege, ou pensa que se protege até de Deus, porque Deus, na sua justiça, Deus nas ordens, na sua perfeição, o homem, ele diz: eu não posso ficar perto desse Deus, porque eu sou uma pessoa, né, sem condição. O homem também não vive bem com o homem, não vive bem com a existência. Então, a existência caída só teria uma alternativa: voltar para Deus. Só que lá, Adão não deixou, porque Deus não deixou Adão voltar, porque impediu o acesso. Mas Deus deixou o chamado proto-evangelho. O proto-evangelho está em Gênesis 3,15, quando ele disse para Eva: de ti nascerá um descendente. E este descendente, então, é a única forma do homem voltar a Deus. Evangelização é dizer ao homem perdido de Deus, perdido do seu ser humano, do próximo, e perdido da natureza, dizer a ele: tem um jeito de você ser reencontrado. E Jesus é este caminho. Então, a evangelização reformada é, primeiro, reconhecer que quem faz missão é Deus. Deus é que está fazendo a missão para alcançar o seu povo. E usa estes agentes, né, que somos nós, que é dentro da igreja, né, esses agentes que o Senhor já alcançou. Então, só faz evangelização, primeiro, quem já foi evangelizado. Evangelização reformada é crer que Deus alcança as pessoas. Nós pregamos o evangelho para todo mundo, mas sabemos que Deus eficazmente aplicará essa mensagem aos seus eleitos.
Então, dentro da posição reformada, da teologia reformada que defendemos, professamos, né, não precisamos achar que somos nós que evangelizamos as pessoas. É o Senhor Deus, é aquele que enviou o evangelho. Ele é o dono do evangelho, né? Ele é o pai da boa nova. E nós somos aqueles que dizem, olha, eu já fui alcançado. Que tal? Você quer? E aí implica duas coisas na teologia reformada, que é apresentar o Salvador e o Senhor, né? Porque o Salvador é o que salva, mas o Senhor é o que governa. A evangelização de hoje não leva isso muito a sério, reverendo. Todo mundo quer o Salvador, mas ninguém quer o Senhor. E nós temos esse compromisso na evangelização, então. Nós evangelizamos anunciando o Salvador e o Senhor. Ok, reverendo. Uma das coisas que o senhor comentou foi fazer uma referência aí a Calvino, né, para falar dessa questão da evangelização reformada. Iniciou falando sobre Calvino. Mas uma das acusações que nós temos aí contra os calvinistas, contra os presbiterianos, contra aqueles que assumem essa fé reformada, é que ou nós falhamos demais nisso na história, ou nós de fato não fazemos evangelização. Como nós podemos olhar para a história e falar de evangelização calvinista, de evangelização reformada? Como que a gente corrige esse conceito aí, muitas vezes distorcido, de que nós não evangelizamos ou algo parecido com isso? Sim. Uma maneira adequada, reverendo, é lembrar que quando a reforma protestante explodiu na Europa, no primeiro momento em que eles estavam ainda se defendendo dos seus acusadores e perseguidores, a missão reformada já começa a se expandir. Então, nós temos já a partir de 1500, veja, 1557, nós temos os huguenotes aqui no Brasil, mandados por João Calvino. E nós temos, não só aqui, né? Nós temos na América do Norte, nós temos em vários lugares do mundo. Na verdade, os calvinistas são os que, depois da reforma protestante, ou na reforma, são os que primeiro enviaram missionários. Mas é verdade, a crítica ela é dura, provavelmente porque se pensa, e dois pensadores, Gustav Warnack e também Ralph Winter, eles dizem que a reforma estava mais preocupada em se autodefender ali. E não é mentira que eles estavam mesmo se defendendo, porque naquele momento missão também era sobreviver. Havia um ataque muito duro ao protestantismo, né? Mas não é justo com a história dizer que os reformados não fazem missões, haja visto o que aconteceu na Escócia com John Knox, o que aconteceu na Inglaterra com Wycliffe, depois de Wycliffe, as heranças de Wycliffe, né? Não é justo com os puritanos nos Estados Unidos e não é justo com as missões mundiais. As missões mundiais, no século XIX, tiveram os Estados Unidos como base. E isso é uma forte consciência da missão implantada em muito, né, pelos puritanos que chegaram da Inglaterra e estabeleceram a base nos Estados Unidos. Então, parece que não é isso que a história conta, né? Como que nós vamos falar que os reformados não fazem missões se nós somos herdeiros de Archibald Grant Simonton, que chegou aqui em 1859, né? Então, a nossa história confronta aqueles que acusam o protestantismo ou a teologia reformada de não fazer missões. Na verdade, a grande dificuldade, entre outras coisas, é que a teologia reformada, ela não é uma teologia de bem-estar, né? Ela não é uma teologia atrativa às pessoas. Ela confronta o ser humano com o pecado e aponta o tempo inteiro o caminho de volta, o destronamento do ser humano, né? Então, a história parece mostrar que essa teologia, que essa forma de pregar o evangelho, trouxe a teologia reformada até hoje. São 500 anos de história, né? E são 500 anos em que todo o Ocidente foi alcançado, pelo menos de certa forma,
a teologia reformada chegou ao Ocidente em todos os cantos, né? E inclusive no Oriente também. Hoje ainda nós temos missionários, por exemplo, nós temos um missionário presbiteriano no Japão, reverendo Daniel, que é irmão do reverendo Davi Charles Gomes, né? Uhum. Nós temos um amigo nosso que está na Alemanha, inclusive o Ciro, que você deve ter conhecido no período de seminário ainda, né? Nós temos o Alberto, que está na Itália. Nós temos gente em Portugal, como José Roberto. Então nós temos missionários no Velho Continente, no Oriente, e realmente não faz sentido dizer que a teologia reformada não faz missões, né? O compromisso da teologia reformada com a glória de Deus inclui o seu compromisso missionário. Ok. Reverendo, nós falamos aí um pouco sobre a definição de evangelização, um pouco sobre a história aí da reforma neste ponto da evangelização, mas e agora, trazendo para o nosso tempo e principalmente esse período de pandemia, né? Como que nós podemos pensar em evangelização? Como que nós podemos colocar em prática a evangelização nesses tempos? O que é primordial? O que nós podemos fazer de fato? Sim. Reverendo, eu tenho dois pensamentos sobre isso, tenho conversado, inclusive em algumas lives. O primeiro pensamento é o seguinte: ninguém dá o que não tem, então nós só podemos entregar o que temos. Neste momento, pessoas que amam ao Senhor Jesus e que têm a fé salvadora estão fazendo evangelização. E porque quem é evangelista, quem tem o gosto por falar de Deus, testemunhar de Deus, não tem tempo ruim. Em qualquer lugar ele acha um jeito. Nós estamos fazendo isso aqui. É o jeito que nós temos, né? Alguns irmãos acompanham, outros vêm e são tocados por isso. Então, quem ama a Deus, de certa forma, expressa isso, acha uma maneira, né? Então, quem é evangelista está evangelizando como evangelizava quando nós não estávamos fechados. E quem não é evangelista não está evangelizando agora como não evangelizava antes, entendeu? Então, isso é uma coisa, às vezes as pessoas ficam meio assim com isso, mas é que a gente tem que ser realista. Tem que ser realista. A questão do testemunho da glória de Deus é a nossa roupa. Está em nós ou não está em nós. Esse é um aspecto. Quem evangeliza agora é porque evangelizava antes. E quem não evangeliza agora, possivelmente é porque não evangelizava antes. Entende? Porque nós já tivemos complicações muito mais graves. Por exemplo, no período de nascimento da igreja, em que as pessoas eram mortas indo para os cultos para adorar a Deus, né? Os soldados romanos ali com perseguição e tudo. E em outros momentos, os huguenotes que morreram em Paris, né, enchendo as ruas de Paris de sangue, dizem que parecia-se um rio de sangue. Então, esse é um aspecto. Quem evangeliza agora já fazia isso antes. E quem não faz agora, tá tudo bem, mas é porque também não fazia antes. Bom, tá bom. Isso já diz a minha ideia. A outra ideia é a seguinte. Tem um texto na Palavra de Deus que diz, em Eclesiastes 11, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Eu digo que nós poderíamos usar esse versículo dizendo mais ou menos assim: lança o evangelho sobre os gigabytes e em algum momento eles aparecerão, ou ele aparecerá, o evangelho aparecerá. Hoje nós temos essa possibilidade de trabalhar com os gigabytes, de trabalhar com a mídia aberta, nessa mídia que nós estamos tratando. E é aí, de novo, que eu digo, é aí que o cristão aparece. Porque o evangelho está na ponta dos nossos dedos, ou está num áudio que a gente tem, né? Lamentavelmente, nós vemos muita gente fazendo outra coisa com a web. Mas a web é um mundo também. E por que eu digo que a web é um mundo, reverendo? Porque onde existem pessoas e ideias, é uma existência. Alguns imaginam que a internet não existe, mas que é só uma coisa virtual. Mas olha, não tem nada mais real do que isso que nós estamos fazendo. Eu conheço você, eu convivo com você, eu vejo você de muitas maneiras. Quer dizer, nós existimos. Isso aqui é só um veículo de comunicação. Então, eu diria que nós deveríamos usar esse mundo
dessa maneira, como um mar mesmo. Temos que navegar nesse mundo. Deus está na web. Deus opera na web. Eu tenho relatos de pessoas que são alcançadas, convertidas pela web. Vão para as suas igrejas. Pais educam seus filhos depois que conheceram o Evangelho. Então eu passei a tratar, há muito tempo já, né? Aqueles que me conhecem sabem que eu levo muito a sério isso. Eu sou um homem de comunicações e eu quero ser mais ainda e quero trazer mais pessoas comigo. Por quê? Deus está na web. A web não foi criada pelo diabo. A web é um espaço que ainda nós não sabemos direito como lidar, mas a web é um espaço real. E Deus e o diabo estão nesse espaço. Porque sempre foi assim, desde que o mundo é mundo. Deus é onipresente, está em todos os lugares, onisciente e onipotente. O diabo não. Mas o diabo é o inimigo número 1 de Deus. E por conta disso, onde Deus está, ele faz o possível para perturbar a vida daqueles que adoram a Deus. Então, na internet, na web, nós temos muitos adoradores, mas também na web temos não adoradores. Por isso ele é um mundo para ser ocupado pelos cristãos. Os cristãos precisam ser high-tech, eles precisam lançar o evangelho nesses gigabytes, porque o Senhor opera com misericórdia também nesse espaço. Só que a gente quase não conversa sobre isso, sabe, reverendo? Eu diria para você, nós tínhamos de orar assim, Senhor, aumenta os gigabytes, Senhor, faz com que venha logo o 5G, Senhor, aumenta a fibra ótica para que o evangelho possa chegar nos lugares, as pessoas possam ouvir a sua palavra. Mas eu vejo muitos crentes achando que isso talvez até seja pecado. É por causa disso que eu sou um evangelista radical. Eu acho que tem que usar toda a possibilidade. E é tímido quem não usa. Se tem uma coisa que para mim não cabe na evangelização, é timidez. Nós temos que usar tudo aquilo que Deus deu e a internet, ou o mundo web, o mar web, ele precisa ser visitado e ocupado pelos cristãos. Reverendo, pensando no que o senhor trouxe, eu estava aqui refletindo aqui enquanto o senhor falava, e uma das coisas que eu tenho percebido esses dias não somente que a gente tem negligenciado essa questão, né, de usar realmente a internet, a tecnologia de maneira geral, mas muitas vezes nós fazemos um mau uso também, né? Então nós temos muitas vezes um mau testemunho de cristãos, né, que estão ali para falar do evangelho, para evangelizar, mas acabam dando um mau testemunho terrível também. Então tem esse prejuízo também. Além de não usar, fazer o mau uso quando faz, né? Veja só, eu procuro ser fiel às minhas convicções. Quem faz mau uso na internet é porque é um crente pica-fumo fora da internet. Entendeu? Não existe a diferença entre o mundo aqui e esse mundo virtual. Quem também não faz evangelização na internet também não faz lá fora. Lembra que eu te falei no começo? Olha, como é que é a vida agora dos confinados? É a mesma coisa como era antes, do ponto de vista do evangelho. Quem não evangelizava antes, não evangeliza agora. Quem evangelizava antes, continua evangelizando agora. Como que é a relação entre o que nós chamamos de mundo real, que é uma coisa, mas chamamos de mundo real, é esse que a gente toca, né? Tipo, toquei aqui, mundo real. Então, qual é a diferença entre esse mundo real para esse virtual que nós estamos fazendo? Em relação à evangelização, nada. Quem não fazia na questão real, também não faz na questão virtual. Eu e algumas outras pessoas, nós chamamos de influenciadores. Eu funciono um pouco como um despertador, principalmente com a galera jovem. Alguns dias atrás estava falando com o pessoal da UMP Nacional, dizendo, olha, essa é a hora de aparecer a fé, se é que há fé. Se existe fé, essa seria a hora de aparecer. Mas provavelmente passará a pandemia, voltará às coisas normais e alguns não exercitarão a fé, né? Mas não cabe julgar. A nós cabe apenas ser como despertador. Alguns acordam. Nós temos de acordar para esses tempos. E eu tenho uma grande ênfase em relação a isso. Veja só, até a questão da volta da pandemia. Eu acho que nós temos que trabalhar com jovens, nós temos que fortalecer os jovens por 2 motivos, reverendo. Primeiro, porque se evangelizarmos os jovens hoje, nós teremos uma longevidade de 30, 40 anos na igreja. Se nós evangelizarmos o jovem hoje, amanhã ele vira um diácono, amanhã ele é eleito um presbítero, amanhã ele lidera um evento, um trabalho.
e eu falo meninos e meninas, nós temos que evangelizar porque a igreja presbiteriana, ela é uma igreja que consegue lidar bem com essa questão dos gêneros, entende? Biblicamente falando, nós temos Uhum. espaço para todo mundo. Então, nós temos de evangelizar os jovens. Evangelizando os jovens, nós vamos fazer dois serviços. Nós vamos ajudá-los contra o problema que é a promiscuidade, o assédio moral e todas as outras coisas. Nós protegemos uma geração. E veja como a coisa é prática. Quando acabar essa pandemia, as primeiras pessoas que serão liberadas para vir à igreja são os jovens. Né? Muitas outras pessoas ainda estarão em fator de risco. Talvez algumas pessoas da nossa igreja nem poderão voltar à igreja tão cedo. Talvez os mais idosos precisarão suportar esse tempo em oração em casa, porque para a sua segurança nós temos de protegê-los. Então, meu pensamento é mais ou menos esse. Nós temos que evangelizar os jovens para cuidar dos mais velhos. Nós não podemos exigir dos mais velhos. Eles são cristãos, eles são as pessoas que nós temos que ouvir, precisamos estar perto deles. Mas se tem alguém que precisa ser chamado para a vida cristã de verdade, nesse momento, assim que voltarmos dessa pandemia, são os jovens. Eu tenho trabalhado com jovens, falado com presidentes de mocidade, aqui de casa, ligo, passo uma mensagem, presidentes de federação, gente, vamos nos preparar. Quando a pandemia voltar, são os jovens que vão ser os primeiros aí para a igreja. E isso pode fazer toda a diferença. Então, eu sou muito animado com isso. Eu tenho um compromisso com a próxima geração. E nós temos de fazer esse trabalho. E essa é uma boa hora, sabe, reverendo? Essa é a hora de fazer evangelização. Porque quem é que tem a internet na mão? Os jovens. Quem é que tem a condição de fazer uma mensagem ser compartilhada para todos os seus amigos e que sempre tem muitos amigos? Os jovens. Exatamente. E logo no início dessa pandemia começou toda aquela questão, né, aquela discussão se a igreja deveria fechar ou não, aquela discussão, né, e aí eu lembro que alguns se levantaram e falaram, não, mas a igreja, mesmo que não tenha culto, a igreja continua aberta, a igreja está evangelizando, a igreja está realmente agindo no mundo de alguma maneira. Tem muitas pessoas, por exemplo, da minha igreja, que continuam trabalhando, mesmo com a pandemia. E eles relatam que algumas pessoas estão desesperadas, né? E eu sempre falo para eles, não, fala do evangelho para eles, mostra a esperança em Cristo Jesus, é o que você precisa fazer. Então, não tem momento mais oportuno do que esse momento que está acontecendo, né? E realmente, como o senhor colocou aí, o envolvimento dos jovens é fundamental. E eu estava acompanhando alguns movimentos esses dias aí de alguns jovens, a Federação de Santo André, de São Bernardo, né? Eu sou daqui de Santo André, mas a Federação de São Bernardo aqui próximo também, e eu vi muitos jovens fazendo devocionais e colocando na internet, adolescentes também, eu achei muito interessante, coisas que antes eu não estava vendo, que agora estão acontecendo. Eu falei, nossa, que legal, não sei quem trabalhou com eles, quem trabalhou com esse despertamento, se foi algo deles mesmo, mas é algo interessante ver essa preocupação em pregar o evangelho nesse período, né? Então eu vejo esse despertar aí com muita alegria. Uma coisa muito boa que nós temos na igreja presbiteriana, reverendo, é que nós temos uma organização de liderança. Eu tenho trabalhado muito com lideranças. A liderança precisa aparecer agora. A liderança precisa aparecer agora para os tempos que virão. Nós não sabemos se serão tempos bons ou se serão tempos ruins. Mas o Senhor Jesus investiu na liderança. Ele investiu nos apóstolos, ele trabalhou com os 70 que estavam próximos dele, e nós não podemos deixar de lado a liderança. A nossa liderança, quando eu falo de mocidade, veja, está todo mundo eleito. Nós temos as diretorias todas eleitas. São as diretorias de UMP, de federação sinodal, que vão reativar esse trabalho. Nós precisamos, assim que for liberado, nós não podemos voltar para a igreja para esperar devagarzinho. A evangelização não para, a evangelização ela é para agora, porque se Deus nos deu a consciência, como disse Calvino, se nós percebemos as pessoas caindo do nosso lado, nós temos de ter piedade. Então, a nossa piedade é expressa nisso. Eu também tenho visto isso. Quando eu vejo jovens ocupando o espaço da internet, e não só jovens, todos, né, ocupando o espaço da internet com boas coisas,
não entrando em atritos, confusões, não. Esse não é o momento para nós debatermos política, debatermos. Esse é o momento para os cristãos serem cristãos, né? E quando eu vejo isso, eu tenho a impressão que eles estão sendo bem liderados, porque ninguém faz coisas por acaso, né? Nós fazemos coisas de acordo com um plano maior. É muito possível que você esteja vendo pessoas fazendo, assim, tendo ações porque foram orientados. Nas horas mais difíceis, os líderes são mais exigidos. Muito interessante. O senhor falou sobre essa questão da liderança na igreja presbiteriana, e eu me recordo que assim que eu cheguei na igreja, eu fui por 3 anos de uma igreja neopentecostal, né? E eu cheguei na igreja presbiteriana em 2009. Então logo me envolvi com a mocidade, né? E vi a questão da liderança, como eles trabalhavam, e eu achei muito interessante isso. Porque apesar de, é claro que eles não poderiam fazer qualquer coisa, mas eles tinham certa liberdade de escolher quem seria o pregador e, claro, falar com o pastor se poderia ser aquele pregador, qual a programação queria fazer, como iria fazer. Então, eu achei bem interessante, porque eles tinham uma liberdade de trabalhar, né? Então, eu lembro aqui que logo que eu cheguei na mocidade, muitos trabalhos a gente fez. Eu lembro que um dos trabalhos assim, mais memoráveis no meu período de mocidade, que foi curto, né? Porque logo eu fui para o seminário também, foi um trabalho de um congresso que a gente realizou, né? Um congresso de teologia. A gente escolheu um tema lá. Eu lembro que eu estava com um rapaz, um amigo meu, no carro, ouvindo um sermão. E aí a gente começou a conversar sobre aquele sermão e a gente falou, vamos fazer um congresso, vamos fazer alguma coisa relacionada à teologia, vamos despertar os jovens. E aí saímos convidando pessoas para cantar, para ter um momento de cânticos, de louvor ali. Saímos atrás de pregador, então a maioria do nosso presbitério mesmo, a gente convidou esses pastores, e a gente teve até uma preocupação, porque eram 4 dias, reverendo. E aí era sexta, sábado, domingo e segunda. E era um feriado prolongado. Então a gente pensou, poxa, segunda não vai ter ninguém, né? A gente pensou, vai ter pouca gente, né? A gente estava comentando sobre como fazer e tal. E aí, nessa segunda, que a gente pensava que viria pouca gente, veio muita gente. E todos os dias foram bem frequentados, com boa teologia, com bons pastores pregando a palavra, e muitos jovens na igreja. Então foi um momento muito marcante, assim, e toda a organização foi da mocidade, né? Toda a organização, tudo que foi feito foi da mocidade, a mocidade à frente, liderando, conduzindo, e foi uma bênção esse congresso. Veio pessoas de muitas igrejas do nosso presbitério e vieram pessoas de outras igrejas, de outras denominações também, que participaram conosco. Então eu achei bastante interessante esse envolvimento da mocidade, e isso realmente é muito benéfico e mostra como que a mocidade é importante para a igreja, né? Verdade, verdade. Eu brinco aqui com os meus queridos irmãos aqui da Igreja da Lapa, eu digo para eles que a mocidade é como se fossem os pulmões da igreja. Quando a mocidade tem fôlego, ela tem condição de fazer coisas maravilhosas. Eu acredito mesmo nisso. Tenho a esperança de ver a igreja presbiteriana fortalecida. Depois dessa pandemia, nós vamos voltar em peso para a igreja, reverendo. Aliás, está nas pesquisas que a primeira coisa que as pessoas querem fazer é voltar para a igreja. Interessante, né? Muita gente levou a vida de igreja, alguns como um peso, às vezes obrigação. Ao longo dessa minha vida, eu já conheci gente que até com ofício, às vezes, pessoa eleita na igreja, diácono, às vezes presbítero, às vezes até pastor, e outras também, levando a fé assim como, tem que fazer isso e tal. E a gente percebe de longe quando alguém faz isso. A pessoa não precisa falar, a gente vê quando alguém vai de arrasto, como a gente chama lá no Rio Grande. Então, é impressionante como até isso pode estar sendo mudado. É muito possível que nós voltaremos depois dessa crise tão grande, tão singular, tão forte, tão terrível, assustadora. É possível que muitas pessoas tenham tido a sua fé restaurada, outros fé renovada. É muito possível. Eu estou com muita esperança de que nós vamos ter uma vida de igreja diferente.
Eu conheci coisas boas e coisas ruins nesses 20 anos. Algumas pessoas de longe eu vi assim que a pessoa vinha porque tinha que vir. É, mas eu acho que esse também é um momento para Deus e a sua glória operar. Eu acredito que a postura será diferente. Nós voltaremos com alegria, com ânimo, com satisfação, com testemunho. Tem gente que está há anos na igreja sem nunca ter levado ninguém à fé. E a pessoa Uhum. não quer nem falar sobre isso, porque se falar, ela vai ficar numa situação difícil. Então, ela não quer nem falar. Alguns, inclusive, se ocupam de muitas coisas na igreja, menos do principal, talvez, né, que seria é, fazer discípulo. E esses tempos são bons para isso. São tempos para reflexão, são tempos para pessoas Uhum. pensarem como anda meu discipulado, como é que anda a minha vida devocional, como é que anda, como é que é a minha vida familiar. Tem muita gente nesses dias atuais, reverendo, que não estava preparado para viver em família. Às vezes casados há tantos anos, mas não estavam preparados. Quando foram conviver mesmo, se estranharam. A gente vê tantas piadinhas na internet, pessoas dizendo, quando isso Uhum. passar, eu vou ficar um mês sem voltar em casa. Então, eu acredito sinceramente que tempos como estes são bons também para evangelização. É possível, pelo menos eu creio que seja possível, que nós teremos muito mais evangelização, que nós teremos muito mais envolvimento, porque de certa forma a morte está chegando muito perto de todos nós. De Uhum. certa forma, as pessoas estão refletindo sobre a possibilidade de a vida ser curta mesmo. Só que, claro, também tem quem não está nesse mundo, entende? Também tem Sim. quem não está nessa órbita, também tem. Mas nós vemos esses são os que, quando se fala assim, fica em casa, eles saem, sabe? Depois, cadê a máscara? Esqueci. Eles saem, eles chegam no elevador, colocam a mão. Também tem esses que não são desse mundo, sabe? Uhum. Tem, mas no geral nós vemos um avanço de uma conscientização, de responsabilidade, de pé no chão, e por causa disso eu acho que a igreja vai ser muito beneficiada, porque a igreja é um local para que as pessoas pensem. A igreja não é um local para estar lá, se assentar e falar, vou ver o que vão fazer aqui, sem ligar para o que é culto, sem ligar para ou chegar atrasado, sair antes. A igreja não é isso. Pessoas eu já vi muito disso, reverendo, na vida, muito mesmo, viu? Mas eu não sou juiz de ninguém. Apenas funciono meio como um despertador, tipo dizendo assim, viu, Uhum. vamos despertar, vamos despertar. A fé é uma coisa bonita, mas ela tem que ser consciente, tem que ser, como é o lema lá do JMC, mente cativa e coração para Deus. Eu acho que é mais ou menos essa a ideia do Uhum. lema, né? E a igreja vai ser isso. A igreja vai ter mais gente consciente. Muita gente viveu a vida sem ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. É capaz de alguma coisa acontecer. A pessoa vai chegar à conclusão que o seu dinheiro não resolve as coisas. Tanto é que muita gente está aí nesse quadro. Tem que crer que o evangelho precisa ser pregado. Tem que crer que a igreja tem uma voz proclamadora nessa época. Pessoas que eu acho que os que mais estão sofrendo, talvez agora, aqui nesse período de pandemia, são os que serão os mais frutíferos depois na igreja. Muito bom, reverendo. Eu tenho dito a algumas pessoas da igreja que voltar ao normal é muito pouco. Porque às vezes a gente fala assim, não, tomara que tudo volte ao normal de novo, a gente volte para a igreja, volte para os cultos, volte para os trabalhos. Eu falei, voltar ao normal é muito pouco. A gente precisa voltar com o nosso coração fortalecido, a gente precisa voltar com o nosso coração alegre, com satisfação de estar reunido como igreja, né? A gente precisa estar ali com o nosso coração adorando a Deus de fato, né? Não só estando no lugar, mas realmente ah, participando do culto, de fato adorando a Deus, não só repetindo canções, não só parando para Isso. ouvir os sermões e tal, mas realmente envolvido em toda essa obra que, como o senhor disse, é uma obra de Deus, né? Então, voltar ao normal é muito pouco. Nós precisamos voltar fortalecidos, empenhados e colocar essa evangelização mesmo como algo, como uma prática diária de vida mesmo, né? Nós necessitamos disso. É. Olha, eu me lembro de um fato histórico, de quando Roosevelt assumiu a presidência dos Estados Unidos. Eu citei Roosevelt no último sermão. Roosevelt foi o presidente americano que ficou 4 mandatos. Nunca nenhum presidente americano ficou tanto tempo. E ele assumiu a presidência dos Estados Unidos logo após a crise de 29, que foi a grande recessão, assim, o mundo inteiro, né, padeceu em 29.
e ele desenvolveu um sistema chamado New Deal, uma ideia de um novo pacto, um novo acordo, uma nova consciência, uma nova ação. Então, estão falando muito em novo normal. O New Normal, para mim, é melhor do que era antes, porque muita gente não pode voltar ao normal antigo, porque voltar ao normal antigo é voltar ao normal da indiferença, é voltar ao normal da impiedade, é voltar ao normal da libertinagem. Nós não podemos voltar para esse tipo de normal. Esse momento precisa produzir em nós frutos de justiça. Esse momento precisa produzir em nós pessoas que tenham verdadeira esperança e coloquem suas mãos, seus pensamentos, sua inteligência, seus recursos para que o Senhor Jesus Cristo seja proclamado. O nosso new normal não é voltar a ser como antes. Nós temos de sair dessa situação com tudo que temos aprendido, nós temos de sair mais empáticos, nós temos de sair mais sofredores com a angústia alheia. Olha, esse número de mortes que nós estamos tendo não são números, são pessoas. E agora, quando a gente fala 1000, é só um número. Mas quando são vidas ali, mães que deixam seus filhos, sabe? É inimaginável que nós estejamos vendo 3 aviões caírem por dia e ficarmos brincando com situações. É inimaginável. Só mesmo uma impiedade tamanha que, na minha opinião, olha, na minha opinião, evidencia muito do que as pessoas são. Numa situação como essa é uma situação de mais oração, essa é uma situação de mais sofrimento, essa é uma situação de mais busca na presença de Deus, de clamor, sabe? Este não é o momento para nós falarmos em qualquer outra coisa, em primeiro lugar, que não seja a vida, sabe? Todas as coisas são importantes, sempre foram, mas a vida sempre foi, na Constituição, a primeira coisa. Então, enquanto nós vemos pessoas completamente perdidas, a minha ideia é que nós não podemos perder a capacidade de nos indignar, sabe? Nós não podemos nos acostumar, nós não podemos esperar o próximo número, nós não podemos viver como se as coisas que estão acontecendo não são uma calamidade. E são. Mas a ideia da calamidade sempre acompanhou a humanidade, né? E a igreja sempre existiu em meio às calamidades. O fato é que a igreja, ela se diferencia moralmente dos perversos nas calamidades. Os perversos manobram pessoas. Os perversos até fazem ações para se aproveitarem das calamidades. Só que nós, a Bíblia diz que nós temos que chorar com os que choram. É nesse sentido que nós nos diferenciamos dos perversos. Quando nós oramos, intercedemos, quando nós nos preocupamos, quando nós queremos o bem daqueles que estão sofrendo tanto nessas horas. Hoje ao meio-dia, quando minha filha orou aqui na hora do almoço, ela orou pelas pessoas que estão passando por isso. Fiquei ouvindo, normalmente eu oro, fiquei ouvindo aquilo. Nossas crianças começam a perceber que o mundo está morrendo. Todos nós, de certa forma, morremos um pouco, com tanta gente que morre, muitos deles, inclusive, morrem sem nem ter a presença de um familiar. Então, esse é um momento para a igreja. A igreja sabe bem o que é morte. A igreja sabe o que é morrer. A igreja teve o seu Redentor morto numa cruz. E a igreja também sabe o que é vida. A igreja também sabe que mesmo os que morrem podem conhecer a vida eterna. Por isso a gente tem que levar as pessoas a essa decisão. A igreja tem que ser impactante, ela tem que provocar uma reação na humanidade. E eu tenho visto, ou melhor, não tenho visto num todo a humanidade se voltar para Deus. Mesmo numa pandemia como essa, as pessoas falam em vacinas, as pessoas falam em curas, as pessoas falam mas as pessoas não falam em oração. É raro você encontrar. Líderes, então, quase não vemos no mundo inteiro, com raras exceções. Eu vi algumas, mas raríssimas exceções. A maioria dos líderes não deveria levar as suas nações ao Senhor, mas não leva. Não leva, provavelmente, porque não. E o senhor comentou aí sobre os números aí, esse número de pessoas que têm morrido aí, que têm perdido a vida por causa dessa pandemia aí.
E além disso, são muitas outras pessoas, familiares envolvidos, né? São mães, são pais, filhos que perdem os seus entes queridos, né? E esse sofrimento que imensurável que está acontecendo na nação e no mundo, e ficar alheio a essas coisas, ficar distante dessas coisas, não faz sentido nenhum para a igreja, né? Como o senhor falou, nós temos que realmente nos levantar, nós temos que realmente fazer a diferença, né? Sempre, mas nesse momento ainda mais, né? E eu acho que algo que o senhor falou que achei bem interessante é essa questão de colocar esse momento como prioridade mesmo, de falar aquilo que as pessoas precisam ouvir, de realmente levar esperança, de realmente falar sobre Cristo, de realmente falar que há algo além da morte, né? Que Cristo é quem traz a solução para toda essa questão. E nós estamos perdendo o tempo, perdendo o momento, muitas vezes, falando de outras coisas, né? Nós falamos que não confiamos, por exemplo, nos governantes, e tantas outras coisas, mas a gente fala mais de política do que do evangelho. Então, isso mostra um pouco aí da nossa preocupação e de onde a gente espera a solução. Se a gente tem falado muito de governo, talvez seja porque a gente espere tanto do governo, mas talvez não espere tanto da igreja, e como igreja não faça de fato esse trabalho. Mas é como o senhor falou, é um momento para despertar e é um momento para trazer algo novo para a igreja. Achei interessante a expressão que o senhor usou de ter um novo normal a partir de agora, depois dessa pandemia, principalmente os jovens, né, evangelizando constantemente, levando essa esperança. E eu creio que a nossa oração, a oração do povo de Deus deve ser essa, deve ser realmente estar envolvido com tudo que está acontecendo, se compadecer das pessoas, né? E o que eu tenho visto recentemente é que cada vez mais essa questão se aproxima de nós, né? No início estava lá na Itália, estava lá na Europa, É. de repente chegou no Brasil, depois teve um momento que a gente soube, morreu fulano de tal lá longe da gente e tal, e agora a gente está ouvindo, olha, Uhum. fulano de tal da igreja está É. com o Covid, o vizinho ali está com problema com Covid, fulano de tal está É. internado e a gente precisa orar por ele, então está cada vez, como o senhor disse, está se aproximando cada vez mais, né? E não É é só uma verdade. questão de preservação da nossa vida, né? Mas realmente olhar para o outro, olhar para o sofrimento do outro, essa mensagem de salvação em Jesus Cristo. É. Muito bom, Uma reverendo. outra coisa, uma outra coisa também, reverendo, que me chama a atenção, voltando um pouquinho àquela ideia do virtual, né? Nós somos uma igreja histórica, mas nós não somos uma igreja atrasada. A igreja protestante sempre foi de vanguarda. Haja vista os autores bíblicos, primeiramente, veja Paulo. Paulo usou as melhores tecnologias da época, escrevendo as cartas para anunciar o evangelho àquelas cidades que ele plantava as igrejas e depois mandava cartas para ver como as coisas estavam e tudo mais. A igreja precisa usar bem esse momento para fortalecer a sua pregação. Então, do que eu estou falando? Estou falando das mídias. Infelizmente, muitas igrejas, as pessoas acham que, eu imagino que elas pensam que foi o diabo que inventou a internet, que não podem entrar porque elas vão ser raptadas para o inferno, uma coisa assim, porque não é possível um negócio desse. Como que no século XXI, igrejas grandes, inclusive, nesse momento, estão perdendo a oportunidade de evangelizar, ou porque seu pastor, ou porque seu conselho, porque não sei o quê, achava que online é uma coisa que a igreja não pode entrar. É um absurdo, é uma loucura, é uma loucura. Crente não é louco, crente não é desvairado, crente tem a inteligência espiritual, o Espírito Santo dá. Ora, se pode fazer, por que é que não faz? Entende? Então eu ouço igrejas, pessoas discutindo se pode ou se não pode. Enquanto isso, perde-se uma oportunidade rara de fazer o evangelho chegar. Hoje todas as nossas TVs, a maior parte das TVs são Smart TVs. Foi Deus que fez isso. Se nós estivéssemos no tempo das TVs Telefunken, 17 polegadas, preto e branco, não daria para fazer. Agora hoje dá.
Foi Deus que fez, meu. Foi Deus que deu. Aí o crente, que é filho de Deus, não entende isso. Aí ele fica achando que, não, eu aqui é só presencial e tal. Amigo, enquanto isso o evangelho está sendo anunciado, pessoas estão sendo convertidas, pessoas estão indo para a glória, conhecendo, vão ter uma nova vida depois disso, e pessoas ainda discutindo. Então, a minha opinião é que, primeiro, muitas igrejas não vão aprender nada com a questão da pandemia. Provavelmente seus líderes fechados, vedados para o entendimento que Deus também está na internet, que Deus está na web, que a web é de Deus, que Deus tudo criou, diz a palavra, também criou essas coisas, ou porventura não foi Deus que fez, foi o diabo, é o diabo que é mais poderoso que Deus, que cria, quer dizer, é ilógico. Então, de medo, muitas vezes, desse mundo, que é um mundo difícil e tudo mais, as pessoas não vão. Minha ideia, reverendo, é que uns não vão aprender nada com isso, mas muitas igrejas tiveram de aprender na marra a lidar com a internet agora. E eu bato palma para os humildes, que aceitam. Olha, nós não usávamos redes, nós não usávamos mecanismos, mas eu me arrependo disso. Eu queria ver pastores humildemente arrependidos por serem muito incompetentes, por não trabalharem onde as pessoas estão, sabe? Arrependidos. Olha, porque eu sou incompetente também. Eu erro uma barbaridade em muitas outras coisas. Mas me diga onde eu estou errando que eu vou tentar acertar, sabe? Então, é nesse sentido. Acho que nós teremos muitas igrejas com uma nova atitude em relação a isso. E menos mimimi, menos discussões e menos desculpas, porque muitas vezes não opera para valer mesmo na web, porque na verdade, esconde uma indisposição, esconde muitas vezes até eu usaria até uma palavra diferente aqui, mas acho até que em respeito, né, não vou usar, mas assim, tem muita gente que precisa despertar para o compromisso com Deus. Olha, Deus está em toda a criação. Onde Deus está? Em toda a criação. E o mundo web é um local que a igreja precisa ocupar. Eu oro para que pastores mantenham seus trabalhos depois, mantenham suas pregações, mantenham suas formas de trabalhar, porque foi dada uma mensagem grande àqueles que descuidaram disso, eu acho. Muitos estão, inclusive, sem saber o que fazer depois que passar a pandemia, porque muitos dos seus membros já estão em igrejas, acompanhando outras pregações. Exatamente. Reverendo, muito boa essa conversa, esclarecimento com o Senhor, de realmente pensar nessa questão, de despertar. Falando um pouco aí da minha experiência, eu não estava nesse movimento, eu não estava nas redes, não estava gravando nada. E aí, quando aconteceu essa pandemia, juntamente com os presbíteros, a gente começou a pensar no que fazer. E aí tem um presbítero que ele conhece um pouco mais de internet, de computador, e ele começou a me auxiliar na gravação, na edição de alguns sermões e tal. E aí, até conversando com ele outro dia, ele disse assim, olha, essa pandemia serviu para eu aprender muita coisa. Porque eu lembro que eu fiz eu fiz 2 lives somente, e aí eu não sabia como gravar essas lives para disponibilizar para as pessoas. E aí eu fui conversar com ele, porque ele conhece mais. E aí ele bateu a cabeça com algumas coisas também, mas conseguiu salvar, conseguimos colocar na internet e tudo mais. E aí foi quando ele disse exatamente assim, ele falou, essa pandemia está servindo para eu aprender muitas coisas. Aí ele falou, a partir de agora eu já sei como fazer. E aí, nessa conversa, ele também disse assim, olha, vamos continuar fazendo vídeo, vamos continuar fazendo vídeos curtos, devocionais, vamos continuar trabalhando, porque, como o senhor disse, as pessoas estão na internet, né? Se o nosso alvo é evangelizar, auxiliar pessoas para que elas possam glorificar a Deus, para que elas possam se voltar a Deus, nós temos que ir onde as pessoas estão, e na internet é onde está todo mundo, né? É verdade. Parabéns, que bom. Vai em frente, vai firme. Seguramente Deus vai abençoar, porque é local onde existem pessoas e ideias. Onde existem pessoas e ideias, é uma existência, é um mundo, né? E Deus há de dar graça. Sim, eu espero, porque
A quem de nós interessa ficar à margem daquilo que Deus está dando? A ninguém, todos nós, todos nós. Eu louvo a Deus por isso, eu tô contente, estou vendo muitos amigos meus, muitos alunos meus trabalhando forte nas plataformas digitais, e graças a Deus por isso. Temos que fazer isso porque isso não deve ser feito para a honra e glória própria, isso deve ser feito para a honra e glória do nosso Senhor. O nosso nome não pode estar à frente das coisas. O nosso nome não é nada. O nome de Deus é que precisa ser proclamado, né? E eu vejo um avanço grande. Eu louvo a Deus por isso. Por isso que eu acho que esse é um dos aprendizados da pandemia também para as igrejas. Tem que investir nisso. Uma outra coisa importante também, reverendo, é que quando a gente se expõe a juízos, né? Então, Uhum. convém que se apresente alguma coisa digna, né? Para que a gente não vire motivo de chacota, né? Nós temos de ser responsáveis com isso. Então, a minha esperança é que igrejas comprem equipamentos, invistam em treinamento e façam isso de uma maneira digna, né? Digna do Evangelho, a água da vida. Muito bom. Reverendo, muito obrigado pela participação. Foi muito Precisa. edificante para mim participar dessa conversa. Espero que para todos que ouviram e que vão assistir esse vídeo depois possam ser edificados também, possam repensar um pouco, né, o trabalho de evangelização pessoal de suas igrejas e que nossa oração seja essa, que haja um despertamento e que aquilo que nós estamos aprendendo hoje com essa pandemia sirva para o restante do nosso trabalho. Enquanto houver vida, que a gente esteja se envolvendo com evangelização e que haja esse despertamento, não somente para os presbiterianos, mas para todos os irmãos, né? Eu tenho, graças Verdade. a Deus, muitos amigos de outras denominações e pessoas que a gente conversa que estão preocupados também com essa questão toda e espero que haja realmente esse despertar e que isso permaneça para que a igreja avance e mais vidas possam glorificar o nosso Deus. Amém. Grande abraço para ti, Deus abençoe você, todos os que nos acompanharam aqui. Eu vou vendo de vez em quando os nomes subindo aqui. Muito agradecido, todos amigos. Tem amigos aqui de São Paulo, tem amigos lá do Sul, amigos do Nordeste, e amigos da Igreja da Lapa, amigos da Igreja de Santo Amaro. Temos muitos amigos espalhados por aí. Os seus seguidores da plataforma do blog João Calvino, né? E dizer aos irmãos, então, reverendo Rubens, que também se alguém quiser saber um pouquinho mais do nosso trabalho, do trabalho da Igreja Presbiteriana da Lapa aqui em São Paulo, acha a gente aí nas plataformas sociais, me siga lá no Instagram, sergiolima.oficial. A gente sempre tem um trabalho de praticamente todo dia. Nós estamos disponibilizando alguma coisa, material, alguma pregação, alguma coisa que possa ser útil ao reino, sem querer trazer ninguém da igreja do reverendo Rubens para a igreja da Lapa. Ninguém. Obrigado, reverendo. Muito bom, reverendo. Obrigado mais uma vez pela participação. Deus abençoe sua vida, Prazer. ministério, sua família. A Que o nós. Senhor continue usando sua vida no seminário também como professor. Que Deus te abençoe também aí no doutorado, né? Nos encontramos lá Amém. no Jumper, né, recentemente Claro. também. Estou fazendo Sim.